Eu queria que os dois comentassem sobre como se deu o chamado pastoral de vocês, em primeiro lugar, e também contassem como é a história da ordenação de vocês. Chamado pastoral e ordenação. Vou começar pelo meu amigo Alexandre, vou honrar meu pastor. Bom, eu cresci na igreja, eu estava na igreja batista, e com 14 para 15 anos eu assumi uma liderança lá entre os adolescentes. Começou a se desenvolver uma paixão em mim por esse cuidado, pelo aconselhamento, por não apenas estar ali coordenando os eventos, mas estar acompanhando de perto as pessoas em suas questões, em suas dificuldades. Obviamente eu ainda era muito jovem, mas vi se desenvolver em mim essa característica, esse ardor por cuidar, por acompanhar. E fui apresentado a literaturas que foram incendiando meu coração. Eu lembro que nesse período eu li muita coisa sobre avivamento. Esses livros de avivamento, eles aqueceram meu coração quanto a um aspecto mais amplo de proclamação do reino de Deus, avanço do reino de Deus, mas também me fizeram, assim, de alguma forma, aplicar aquilo no contexto onde eu estava, e eu vi, assim, mesmo naquele muito imaturo ainda, eu vi muita coisa genuína do Espírito sendo gerada ali. Então, assim, o chamado nasceu nesse momento em que eu me vi, assim, exatamente chamado por Deus, vocacionado por Deus para pastorear, para cuidar, e de alguma forma, por todos os lugares onde eu passei, isso apareceu, né? Isso ficou ressaltado. Enfim, ao longo da história eu sempre estive envolvido com liderança, com cuidado. E a outra pergunta é sobre a ordenação, né? Isso. Então, assim, estava eu aqui na igreja, né? Nesse processo, sem, assim, vivendo o pastoreio. Era supervisor de células, pastoreando efetivamente, e aí houve a direção que a pastora Damares recebeu, e ela menciona isso no outro podcast, de que o tempo dela, né, havia assim encerrado, ela deveria passar essa responsabilidade para outra pessoa. Confesso que na época eu não considerei essa possibilidade a meu respeito, porque, enfim, para mim havia um processo natural que ia acontecer, mas quando indicaram o meu nome para concorrer à eleição para pastor aqui, eu confesso que inicialmente eu fiquei surpreso. Quando perguntaram se eu aceitava, eu disse, olha, não posso não aceitar, né? Isso é um registro de Deus na minha vida, então, assim, vamos ver que planos Deus tem. E então, assim, houve a eleição, fui eleito e tenho assim, abraçado esse desafio, né? Assumir a igreja ainda no meio da pandemia. Ainda a gente fazia uma escala, né? Um revezamento. Culto mesclado que a gente fazia. Eram 4 coordenações, vinham 2 numa semana, 2 na outra. E aí, aos poucos, a gente passou praticamente um ano inteiro assim, fazendo esse processo de vamos juntar todo mundo, mas com espaçamento. Então, assim, retomar a igreja, retomar as atividades, retomar a escola dominical, retomar escola com as crianças, todo esse processo assim, foi um desafio para mim que, apesar de ter sido chamado por Deus há tanto tempo, na prática, há muita inexperiência. Enfim, então, fui ordenado dia 20 de dezembro de 2020 e estou aqui até agora contando com a graça e misericórdia do Senhor. Legal. Essa questão de você ter assumido a liderança, a pastoreio no período da pandemia é algo interessante. Porque
ser pastor não é fácil, a gente sabe, né? Imagina como é que é começar essa experiência já num cenário tão conturbado, esquisito. né? Tão conturbado. Isso eu até ia perguntar pra você sobre essa questão, né? Se depois quiser falar mais sobre isso, como é que foi o processo, né? Inclusive, a minha memória dessa época é bem nebulosa. Eu lembro que a gente fez os cultos mesclados e tal, com escala. É porque começou com a live, a gente fazendo live e era só o pessoal do louvor Sim. e o pessoal da live. Aí começaram as pessoas a visitar e tal, tipo, só ficava no culto, ficava tipo meia dúzia de gato pingado só vendo e tal. Aí depois a gente foi começando a abrir. A gente foi acompanhando, supervisão, né? a gente foi acompanhando as leis. Exatamente. Sim. As liberações Isso, exatamente. do governo. Uhum. Então, quando falou assim, já pode se reunir mais Espaçamento e máscara. Aí com até tal porcentagem do número total de pessoas no espaço, né? Da lotação. E aí a gente foi, liberou, vamos colocar. E aí esse foi foi a saída no momento, né? Fazer esse revezamento, né? sim. Show. Fiquem à vontade se quiserem pegar aqui. Perfeito. Mas foi legal, só um negócio que eu me lembro, eu tava tentando caçar alguma memória do dia do ordenamento, porque foi emocionante pra todo mundo e tal, quando você foi, e eu me lembro que uma das coisas que tu falou foi foi a promessa de manter a igreja como a noiva sem mácula, tipo, você prometendo entregar pra Deus e se comprometendo a conduzir a igreja como uma noiva sem mácula para ele, então tipo, isso foi algo que, quando eu vi, me pegou bastante, tipo, caramba. Segundo Coríntios 11:2, Paulo fala. Esse texto é forte. É muito interessante. E é legal porque, tipo... Eu prometi vocês em casamento, ele fala isso, né? Então, eu prometi vocês. O meu zelo por vocês é porque eu prometi vocês em casamento Esse texto a um único marido. Então, tipo, isso arrepiou um pouco porque... Exatamente. A gente muitas vezes não vê o ofício de pastor com essa seriedade. Tipo, a gente, mano, é só um cara que tá lá na igreja, muitas vezes... As pessoas veem o pastor como alguém que só quer o dinheiro do povo e tudo mais. Ou às vezes até como um cargo meramente administrativo. Exatamente, tal, só como o administrador da igreja. Cumpridor de liturgia. Exatamente, mas não como aquele que vai entregar para Cristo a sua noiva sem mácula, sabe? Então quando você, no ordenamento, mencionou esse texto, eu fiquei tipo, caramba, então realmente é algo sério, sabe? E tá assumindo algo sério, tipo, não é apenas algo meramente ilustrativo, sabe? Então, Legal, boa memória. foi bom. Gostou desse corte? A equipe aqui do Teolocast investiu do próprio bolso para comprar os equipamentos que vocês estão vendo. Microfone, o armário, o LED. Se você quiser e puder nos apoiar com mais algum valor para a gente melhorar o nosso estúdio, só mandar um Pix para o QR Code na tela. Valeu!